Hoje eu quero trazer uma palavra que vai com certeza tocar você como tocou o meu coração. Então, crie expectativas. A expectativa gera um ambiente de transformação e de milagre. O Espírito Santo de Deus, quando vê expectativa no nosso coração, em outras palavras, ele vê fé. Alguém que anseia ouvir a voz de Deus. Alguém que anseia ser transformado pela palavra de Deus. E quando um coração está assim, de fato a palavra de Deus causa essa transformação. Então gera expectativa, gera fé no seu coração, que hoje Jesus vai falar com você através da palavra, em nome de Jesus, amém. João 8, capítulo 8, nós vamos ler a partir do verso de número, só deixa eu confirmar aqui, 31. João capítulo 8. Vai ser uma leitura talvez um pouco extensa, mas eu peço, por favor, preste atenção, porque é a palavra de Deus, só por isso. Preste atenção e Deus vai falar com você. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus então disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. E se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, porém estão tentando me matar, porque não aceitam os meus ensinamentos. Eu falo das coisas que o meu pai me mostrou, mas vocês fazem o que aprenderam com o pai de vocês. O nosso pai é Abraão, responderam eles. Então Jesus disse: se vocês fossem de fato filhos de Abraão, fariam o que ele fez. Mas eu lhes tenho dito a verdade que ouvi de Deus, e assim mesmo vocês estão tentando me matar. Abraão nunca fez uma coisa assim. Vocês estão fazendo o que o pai de vocês fez. Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos, nós temos um pai que é Deus. Jesus disse a eles: se Deus fosse de fato o pai de vocês, então vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por minha própria conta, mas foi Deus quem me enviou. Por que é que vocês não entendem o que eu digo? É porque não querem ouvir a minha mensagem. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Mas, porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Qual de vocês pode provar que eu tenho algum pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? A pessoa que é de Deus escuta as palavras de Deus. Vocês não escutam as palavras de Deus, porque vocês não são dele. Uau! Que aula Jesus deu aqui. Que aula. Texto preciosíssimo. E talvez o verso que nós mais conhecemos desse texto é o João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. João capítulo 14, verso 6, a Bíblia vai nos dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu nos próximos 2 celebras vou falar depois sobre o caminho e sobre a vida. Mas hoje eu quero trabalhar com vocês uma das características da identidade do Deus ao qual nós servimos, que é a verdade. Bom, primeira coisa que nós precisamos entender
para começar aqui a nossa conversa e a gente depois trabalhar o texto, que é fantástico, tem lições preciosas para nós, é que liberdade e verdade andam juntas. E isso você pode comprovar e ver quando você termina talvez aí um ensino superior, um ensino médio. Você percebe que você agora olha a caixa de fora. Eu lembro que quando terminei teologia, eu percebia que a minha visão sobre a Bíblia e aquilo que eu entendia sobre a palavra ficou mais amplo. Agora, eu sei o caminho para chegar ao conhecimento. Eu tenho os livros, as direções, os teólogos que eu posso estudar, porque eu fui descobrindo verdades e essas verdades foram me libertando do senso comum. Então uma pessoa que sabe ler, ela não é escrava mais do analfabetismo. Então ninguém pode mais passar a perna nela, escrevendo qualquer coisa, entregando para ela, porque ela sabe ler, ela vai ver e vai falar, olha, isso aqui está errado. Ou seja, ela é livre daquela situação, porque o conhecimento da verdade trouxe a ela esse poder. Quando criança, talvez o seu pai, a sua mãe, brincou dizendo, olha, no Natal o Papai Noel vem, né, e deixa o presentinho. E às vezes você acreditava naquilo. Mas quando você conhece a verdade, você percebe que não existe isso. Então você agora está de fato livre. E existe um mito na filosofia chamado mito da caverna, escrito por Platão, que nos dá essa representação muito, muito clara. E só para a gente entender, contar bem resumidamente, Platão vai dizer que existia 3 homens dentro de uma caverna. E eles viam a sombra do que é real, do que estava fora da caverna, em uma das paredes ali daquela caverna. E para eles o mundo era aquelas sombras. Um dia, um daqueles 3 homens consegue sair das amarras, sair dos grilhões que o prendiam. E ele então sai da caverna, e ele percebe que o mundo tem cor, não é escuro como a caverna. Ele percebe que existe um mundo fora da caverna. Ele tem então uma ideia. Ele fala, cara, eu preciso voltar e contar para os meus amigos. Eu preciso contar para eles, o mundo não é isso aqui que vocês estão vendo não. Tem um mundo lá fora. É a coisa mais linda. Então ele decide, volta e ele conta para os amigos. E os amigos o matam. Mesmo o cara tendo libertado eles daquelas cadeias, contado, olha, o mundo está lá fora, e é lindo. Os 2 amigos o matam, porque para eles, a sombra era o mundo real e verdadeiro. E quantas vezes eu e você somos escravos da mentira, do ódio, do pecado, e não percebemos. A liberdade é um sentimento que todo ser humano busca. Mas a grande questão é, qual é a verdade que você carrega para viver essa liberdade? E o texto de João que nós lemos, o Evangelho de João, ele foi escrito para um povo cristão que estava em Roma e sofria com a perseguição aos cristãos naquele primeiro século, depois que Jesus morre. E o texto de João é um texto que se utiliza de muitas linguagens filosóficas para poder comunicar Jesus como sendo Filho de Deus, como sendo a verdade que liberta o povo. Porque haviam também naquele momento, além da perseguição, falsas doutrinas sendo pregadas ali no meio do povo. Então o Evangelho de João vem justamente para mostrar que Jesus Cristo é a verdade. Ele é quem traz essa liberdade tão desejada por todos nós, seres humanos. E aí é interessante que no texto que nós lemos, Jesus diz para eles, olha, se vocês conhecerem a verdade, vocês serão de fato livres. Aí eles respondem, no verso 33, mas nós somos descendentes de Abraão. Como então você diz que nós ficaremos livres?
Deixa eu só trazer um pano de fundo desse verso aqui para você entender melhor. Os judeus acreditavam que somente eles eram a nação santa, eram a nação amada e escolhida por Deus. Não podia haver, outras pessoas fora ali de Israel, fora ali do povo hebreu, participando dessa promessa. E aí quando Jesus diz para ele, olha, se vocês conhecerem a verdade, vocês serão de fato livres. Eles então entenderam o que Jesus disse, mas não concordaram. Falaram, não, mas não tem isso, porque nós somos descendentes de Abraão. Nós sabemos quem é Deus, nós já somos de fato livres. E talvez como eles, você aqui nessa noite deve pensar, não sei, pastor, essa mensagem não é muito para mim, porque eu já venho na igreja há tantos anos, eu já conheço, já ouvi o Senhor pregar, eu já participei de EBD, eu fui batizado, Ninguém se batiza, Ninguém pega, eu me batizo e abaixa sozinho, Você foi batizado. Talvez você tenha muitos pressupostos para dizer, pastor, eu já sou livre, como eles também. Mas aí, Jesus ele é a verdade que escancara as nossas mentiras e nos mostra talvez a vida medíocre e a vida completamente longe de Cristo que nós vivemos. E Jesus então responde para eles no verso de número 34, eu afirmo a vocês que isso é verdade, vocês até têm uma ligação de sangue com Abraão, mas se vocês fossem de fato descendentes de Abraão, por que vocês estão querendo me matar? É como se Jesus dissesse, em outras palavras, se vocês dizem que servem a um Deus, se vocês dizem que adoram o Deus Javé, por que o coração de vocês é tão cheio de ódio? Não concordar com alguém é a coisa mais normal do mundo. Agora, querer matar alguém porque você não concorda com a pessoa, revela o Deus que você serve. No caso, Jesus disse, o pai de vocês é o diabo, porque o diabo é assassino. Você vai ver em várias passagens da Bíblia, Jesus dizendo assim, em verdade vos digo. Sabe o que Jesus está dizendo, trazendo hoje para as nossas expressões aqui? É como se tudo que nós disséssemos passasse pelo crivo de Jesus, e Jesus que conhece o nosso coração dissesse assim, então, o que na verdade você está querendo dizer? A lei dizia, não adulterarás, não matarás. Aí Jesus dizia, em verdade vos digo, se você desejar o ódio e matar o seu irmão em pensamento, você já pecou. Se você cobiçar a mulher do seu próximo, se você em pensamento adulterar, você já pecou. Jesus é a verdade que a letra não consegue passar, mas através do Espírito de Deus, Ele transpassa e escancara as nossas misérias, as nossas futilidades e as nossas mentiras, porque Ele é a verdade. Sabe quando você faz algo com a intenção errada, e quando perguntam para você o porquê você fez, você mente dizendo que foi por um outro motivo? Jesus é a verdade, que olha para você e diz, eu sei o porquê você fez o que fez, e você mentiu, você fez para se aparecer, você fez para prejudicar, você fez para magoar, você fez para pisar. E eu estou falando disso, eu estou pregando isso essa noite porque um texto tão bonito como esse, a impressão que me dá é que ele ficou superficial demais. Conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? E libertará para quê? Um texto que ficou até, me parece agora em tempos de eleição, um jargão popular para a política, mas ele precisa ir muito mais além do que isso. Porque essa verdade que liberta não é uma libertação política, não é uma libertação de senso crítico, mas é uma libertação da carne que nos prende ao pecado, e só Jesus
que é a verdade, pode nos colocar num caminho de vida. De vida. Porque toda vez que a gente foge da verdade que é Jesus, não essa verdade científica, Jesus não se preocupa com essa questão, ele não é verdade científica para isso, ele é a verdade que nos mostra a nossa condição humana caída e pecadora, e diz: você é escravo, você está preso, e eu posso libertar você, porque a verdade é essa, você é assim porque faz isso, sente e pensa, e o seu coração é dominado por isso. Essa é a verdade chamada Jesus, e ela nos confronta, porque ela nos quer dar vida e liberdade que a gente tanto anseia. Então, o primeiro ponto: Jesus é a verdade que escancara as nossas intenções. Por que você vem à igreja? Jesus é a verdade que sabe o real motivo do porquê você está aqui. Porque você é líder, porque você é um pastor, porque você decidiu ser batizado, porque você faz parte de um ministério. Jesus, nesta noite, através do seu Espírito Santo, é a verdade que escancara as reais intenções do seu coração. E talvez nessa noite Ele está passeando no meio de nós através do seu Espírito e está dizendo: minha filha, meu filho, você é escravo do orgulho, você é escravo do ódio. O seu pai é o diabo, porque ele é assassino, ele é mentiroso e seu coração está cheio de podridão. E o segundo ponto que eu quero trabalhar e já encerrar essa mensagem, hoje a mensagem está fast food, bem rápido. É que a verdade que liberta, que se chama Jesus, ela me liberta de mim mesmo. Quando eu conheço a verdade que é Jesus, eu fico constrangido do tamanho da mentira e da vida errada que eu vivia. Eu começo a ficar constrangido, eu falo: meu Deus, Senhor, onde eu estava? Jesus, eu fiz tanta coisa errada, Senhor, eu escolhi, eu magoei tantas pessoas, eu não vivi para o Senhor, eu te peço perdão. E a coisa mais linda que eu ouço de alguém que se converte de verdade a Jesus, e infelizmente numa idade avançada, eu queria ter conhecido Jesus mais cedo. Isso é um coração que mostra que a pessoa tem vergonha da vida que ela vivia, do tamanho da mentira que ela estava presa e da escravidão que ela estava. E quando a gente conhece o Jesus que foi crucificado, que viveu no caminho do amor, no caminho do perdão, no caminho da entrega, a Bíblia vai dizer em Filipenses capítulo 2, se não me engano, que ele, mesmo sendo Deus, não ficou querendo ser Deus, mas abriu mão de si, desceu da sua glória e habitou entre nós. Amados, quando a gente conhece esse Jesus, quando a gente conhece essa verdade, e essa verdade de fato entra em nosso coração, amados, há uma quebra de jugo, há uma quebra de escravidão, e a gente então percebe, a gente precisa correr atrás, a gente precisa aproveitar o tempo, porque a gente precisa de fato viver para esse Jesus hoje, agora. Não há mais tempo, eu preciso viver esse Jesus agora. E aí, amados, a gente começa a perceber que o outro é tão importante quanto eu. Um povo que conhecia a Torá tão bem, que dizia ser filho de Deus, porque era da descendência de Abraão, tinha ódio e desejo de assassinato em seus corações. Talvez você possa aqui hoje, nessa noite, dizer: pastor, eu conheço a verdade. Será? A verdade é uma pessoa, ela é Jesus. E somente aqueles que conhecem a Jesus conseguem amar o seu próximo. Eu quero falar para vocês da história de um homem chamado Ananias. Ananias foi o homem que Deus pediu para que ele pudesse orar pelo apóstolo Paulo. Então, quando a gente fala do apóstolo Paulo, a gente nunca consegue
nunca consegue, né? A gente naturalmente só pensa no apóstolo Paulo, a fase boa da vida dele, o homem de Deus que ele foi, as coisas boas que ele fez, mas às vezes nós esquecemos de que ele foi um assassino de cristão. Então imagina, nos dias de hoje, vamos pegar uma pessoa que comete um crime de estupro, e Deus então restaura a vida daquele homem, traz ele de volta aos caminhos. Aí Deus fala assim: Patrick, um homem que cometia estupro aqui na cidade se converteu, agora ele é meu. Eu quero que você vá lá e você vai impor as mãos sobre ele e você vai orar por ele. Vamos usar aqui o exemplo do apóstolo Paulo, né? Igual. Patrick, um cara que matava cristão, agora ele é meu. Vai lá e ora por ele. Você iria? A verdade que você carrega te torna capaz de amar pessoas que cometeram crimes talvez dos piores da nossa sociedade? Ou a verdade que você carrega não é capaz de fazer isso? Às vezes a gente canta canções, às vezes a gente está aqui na igreja e carrega uma Bíblia e fala tantas coisas, mas às vezes a gente não tem ideia da profundidade daquilo que a gente está fazendo e daquilo que a gente está carregando e daquilo que a gente decide viver. Mas Jesus nos chamou para a verdade. E Ele diz: quando vocês conhecerem essa verdade, vocês serão libertos. Libertos. Uma vez eu vi um vídeo e eu fiquei impactado com o vídeo, porque eu me coloquei na situação e falei: eu faria o mesmo? Uma mãe que olhou para o assassino do filho dela e disse: eu perdoo você. Será que eu faria isso? Será que você, no lugar daquela mãe, faria isso? A verdade que você carrega, que se chama Jesus, é capaz de olhar você, para o seu pai, para a sua mãe, que te feriu, e olhar nos olhos e dizer: em Cristo Jesus eu perdoo você. Eu te dou uma segunda chance, não porque eu quero, mas porque a verdade que eu conheci me libertou do ódio, me libertou da dor, e eu hoje tenho capacidade de olhar e dizer: eu perdoo você. Amados, esse encontro com Jesus, ele não dá para eu explicar aqui no microfone, não dá para eu pregar sobre isso. Somente corações rendidos a Jesus e ao Santo Espírito de Deus conseguem experimentar a poderosa porção do Espírito de Deus para cada um de nós. E é incrível, o que eu só tenho para dizer isso, é incrível quando nós nos encontramos com Jesus de Nazaré, nós damos tudo e entregamos tudo para Ele e dizemos: Senhor, eis-me aqui, porque eu era escravo, eu agora vejo, não com os olhos carnais, mas com os olhos da fé, a minha miserabilidade, o quanto eu era podre, eu não posso mais carregar para mim a minha própria vida, eu entrego nas tuas mãos. Eu hoje conheci a verdade, mas talvez, amados, há uma faixa aí nos seus olhos e você ainda está cego, sendo escravo, não conhecendo a verdade. Eu quero dizer nessa noite, se você conhecer a verdade que é Jesus, ela vai libertar você. Hoje. Que Deus nos abençoe. Que em nome de Jesus você possa pedir a Deus: Senhor, escancar as minhas mazelas, as minhas intenções, as minhas motivações. Eu quero só ser mais parecido contigo. Preciso, Deus, matar o meu eu, para que eu possa ouvir a tua voz. Enquanto eu estou aqui pregando, o Espírito de Deus fala ao meu coração. E Ele, amado como é, me constrange em amor, dizendo: meu filho, eu sei quem você é. Hoje, na hora do almoço, você fez uma brincadeira assim, eu vi seu coração. E você falou com aquela pessoa e fez aquele comentário, eu vi a sua intenção.
Você precisa confessar. Eu participei do congresso ontem, legado, dos homens ali da Igreja Batista Vale do Iviema. E o pastor Pablo estava pregando, ele contou uma história que eu quero aqui contar a vocês, incrível. Ele disse que ele participou de um evento chamado Legendários, lá em Curitiba. E eles sobem uma montanha, tem toda uma programação ali, é uma coisa muito maravilhosa. E aí, em determinado momento da dinâmica, eles tinham que estar segurando um peso, não me lembro se era uma mochila agora, mas era algo muito pesado. E aí ele fazendo força ali, com aqueles homens, todos ali levantando. Aí o Espírito Santo de Deus escancarou uma verdade no coração dele, dizendo assim: no meio dos homens, você quer mostrar sua força, né? Você fica aí segurando peso, levantando mochila. Por que quando você chega do seu trabalho, você não consegue levantar o seu filho para brincar com ele, para cuidar dele? São essas verdades que só o Espírito de Deus consegue ministrar em nossos corações. Às vezes aqui no meio da igreja, nós somos muito bons. Mas o Espírito de Deus nessa noite, que conhece você, está dizendo: meu filho, você ainda é escravo disso, disso, disso e disso. Eu preciso tanto mudar tantas coisas. Preciso conhecer ainda mais essa verdade chamada Jesus. Eu preciso de uma dose de Jesus todos os dias. E o meu desafio para você nessa noite é: venha, Jesus está te esperando. Ele tem verdades para dizer a você. Ele tem verdades que vão salvar a sua vida. E quando Ele disser, não faça como o povo, porque Jesus disse tantas coisas e tantas coisas para eles. E sabe o que eles chamaram Jesus? De endemoniado. Chamaram Jesus de endemoniado. Então, meu irmão, meu amigo, minha amiga, o Espírito Santo de Deus está falando. E quantas vezes Deus já usou a boca da minha esposa para falar verdades divinas ao meu coração? Quantas vezes Deus usou a boca da minha mãe e do meu pai para ministrar verdades divinas ao meu coração? Quantas vezes Deus usou a boca de vocês para ministrar verdades divinas ao meu coração? Mas quantas vezes eu não dei ouvidos? E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Sejam livres em nome de Jesus. Amém?